Oi, oi, bem-vindo, bem-vinda. Mais um bate-papo aqui, nosso canal no YouTube, Mulher e Vida. Se inscreva no canal, compartilhe este conteúdo para que mais pessoas tenham acesso. E hoje um conteúdo muito importante, um convidado muito bacana, estou muito feliz. Nosso assunto, escolhas. E aí a gente entra dentro de tantas coisas, né? A gente vai falar de medo, a gente vai falar de gratidão, a gente vai falar de procrastinação, tantas coisas que escolhas envolvem, seja no âmbito pessoal, seja no âmbito profissional, em qualquer situação, o medo também está presente quando a gente fala de escolhas. E para falar deste assunto lindamente, meu convidado Elan Lima, terapeuta, mentor de transformação pessoal. Estou muito grata, eu acho que eu começo gratidão já nesse momento por ele ter aceito esse convite, fazer parte aqui do Mulher e Vida e a gente falar um pouquinho deste assunto que é tão importante nesse dia. Elan, eu não quero falar muito aqui, eu quero entrar direto no assunto para a gente não perder nenhum pouquinho, nenhum tempo aqui, nenhum minuto. Te agradecer primeiro, muito obrigada, estou muito feliz com essa presença aqui. Que bom, Juliana. Fico muito feliz também de poder participar, de estar junto com vocês aqui, de receber o seu convite, né? E assim como eu falei, de alguma forma o meu material chegou aí até você, até vocês aí da produção também, e tocou o coraçãozinho de vocês. Eu fico muito feliz por isso, porque foi a forma que eu encontrei de contribuir, né, com, acho que um dom que talvez eu tenha recebido aí, que é de conseguir me comunicar sobre autoconhecimento, de ter uma certa facilidade aí no entendimento sobre os processos internos que a gente passa, e isso contribuiu muito assim para a minha reestruturação, para a minha transformação, e hoje a minha forma de contribuir é expandindo, compartilhando esse conhecimento também com outras pessoas, para que eu possa também, de alguma forma, inspirá-las a mudar e a também transformar suas vidas. E fico muito feliz com o convite de ter essa oportunidade aqui, esse espaço para poder falar disso também. Que bom, eu que agradeço muito. Aí eu queria entrar, que todos nós e todos que estão assistindo aqui o Mulher em Vida, com certeza passaram, passam ou vão passar por situações difíceis, conflitantes, decisões difíceis, conflitantes, em algum momento da vida, né? Seja em qualquer âmbito, pessoal, profissional. E aí, como a gente cria habilidade para tomar uma decisão mais assertiva, mais equilibrada, sem medo? É possível? É possível, é possível. É, é importante a gente pensar que na vida nós tomamos decisões a todo segundo. Desde o momento em que nós abrimos os olhos até o momento em que fechamos para dormir, nós estamos tomando decisões, né? É o tempo todo. Ou seja, a nossa vida ela é muito pautada em escolhas, nas escolhas que a gente faz. E a gente pode sim começar a optar por escolhas mais positivas no nosso dia a dia, para que a gente tenha mais qualidade de vida, mais prazer em passar durante o dia, né, passar o dia, e para que a gente possa também começar a trabalhar no nosso sistema, e a gente vai falar bastante disso, a carga positiva de sentimentos, de pensamentos, o que vai acabar transformando também as nossas atitudes. E um dos melhores caminhos que a gente tem para a gente começar a fazer boas escolhas, a primeira coisa é a gente entender onde é que nós estamos hoje e aonde é que nós queremos chegar, o que é que nós queremos alcançar, o que é que nós queremos trazer para a nossa própria vida, para a nossa própria vivência. E isso envolve diversos aspectos. Envolve o olhar que você tem para a vida, o olhar que você tem para você, o olhar que você tem para as pessoas que estão ao seu redor, como você enxerga o seu trabalho, como você enxerga a relação que você tem com a vida, com as pessoas também, com você mesma. São coisas diferentes. Uma coisa é você enxergar a vida em si, outra coisa é a relação que você tem com ela. E tudo isso influencia muito em como você vai tomar as decisões na sua vida. Então, a primeira coisa é você entender aonde você está, como você se relaciona com tudo isso e como você quer passar a se relacionar. Isso contribui muito para que você passe a fazer escolhas mais assertivas e mais conectadas e mais alinhadas com aquilo que você quer para você. E isso contribui para um segundo ponto
que ele é, na verdade, o mais essencial, que é o seu estado interno. Como é que você está internamente neste momento? Porque se a gente, porque se a gente vai falar de escolhas, isso influencia diretamente como você está no momento que você está fazendo a escolha, que contexto você está vivendo, o que é que você sabe, o que você consegue considerar para tomar aquela escolha. E isso, desde coisas mais simples, por exemplo, qual cor de meia você vai usar, o que é que você vai consumir no café da manhã, até escolhas mais complexas. O que eu quero da minha vida? O que eu vou fazer com a minha carreira? Né? Que tipo de relacionamento eu vou ter? Eu vou continuar nesse relacionamento ou não vou continuar? Né? Que tipo de criação de filhos eu vou trazer? Que escolhas eu vou fazer financeiramente? Ou seja, desde a mais simples até a mais complexa, o seu estado interno influencia diretamente em o que você vai escolher e qual caminho você vai seguir. E isso tem muito a ver com aquilo que eu estava dizendo antes. Você sabe para onde você quer ir? Você sabe aonde você quer chegar? O que é que você quer construir? O que é que quem você quer se tornar? Porque se você não sabe, qualquer escolha está bem feita. Você está indo para qualquer lugar. Então, por exemplo, no meu treinamento, o primeiro exercício que tem é justamente isso. Você fazer um exercício onde eu vou trazendo consciência para você a respeito de qual caminho você quer seguir a partir de agora. Talvez você tenha seguido ou um caminho equivocado, ou sem caminho nenhum, mas a partir de agora você precisa ter uma trajetória, né? Um direcionamento, um foco. E para onde é? Né? O que é que você quer trazer para você? E o nosso estado interno, Ju, você me desculpa, mas eu falo, tá? Se você quiser interferir, complementar... Por favor, estou todos ouvidos. Você me chama, tá? Quando me chamam para falar, eu falo mesmo, tá bom? É isso. E o nosso estado interno, ele é muito formado através das crenças que nós temos. E essas crenças que nós temos, elas vão sendo formadas de acordo com as vivências que nós vamos experienciando. Então, desde pequenos, e justamente ali no período de 0 a 7 anos, é o momento em que as nossas crenças mais fortes são formadas. Então, tudo que a gente viveu naquele momento é registrado de alguma forma no nosso sistema e vai formando, vai consolidando essas crenças. E muitas vezes, né, na maioria das vezes, e aí colocando foco, claro, né, nas pessoas que têm um sofrimento inerente, que estão passando por dificuldades, né, que às vezes procrastinam muito, às vezes ficam muito indecisas em fazer escolhas e tudo mais, pensando, né, nessas pessoas que são as pessoas aí que a gente foca em ajudar, geralmente essas crenças são muito negativas, no sentido de incompletude, no sentido de insignificância, de desvalorização, de não pertencimento, de abandono, de solidão, de carência. Então, de acordo com o meio aonde você viveu, e aí eu estou falando de uma forma muito resumida, tá? O meio em que você viveu, então o seu formato de família, ou a própria relação familiar que você tinha, a própria cidade ou bairro, dependendo do bairro aonde você nasceu, o estado aonde você nasceu, enfim, as sociedades, né, os clãs que você participou, que você visitou, o tipo de igreja, às vezes a escola que você frequentou, tudo isso vai contribuindo para ir formando e fortalecendo essas crenças. Então, a partir do que você vai experienciando, do que você vai vivendo, de certa forma, o mundo vai ali, entre aspas, te dizendo se você é capaz ou se você não é, se você é validado ou se você não é, se você recebe amor ou se você não recebe, se você tem escuta ou se você não tem escuta. Enfim, uma variedade de ocasiões e de circunstâncias que vão formando aí as suas crenças. E a partir disso é como você vai se enxergar. A partir disso, forma-se um sentimento inerente em você de capacidade ou de incapacidade, de segurança ou de insegurança, de uma pessoa próspera ou uma pessoa escassa. E a partir disso, você vai fazendo as suas escolhas. Então, eu costumo falar muito assim que a gente vive e a gente consegue trazer para a nossa vida, né, fisicamente, aquilo que você merece. Mas não
no sentido de algo maior achar que você merece mais ou menos, mas sim do quanto você acredita que merece de trazer para sua vida. E isso tem tudo a ver com as escolhas. Por exemplo, eu poderia em algum momento falar, ai não, eu acho que esse convite que veio aqui para mim, para eu participar desse programa, é muito grande para mim, eu não quero me expor dessa forma. Se eu tivesse aqui uma crença de insegurança, uma crença de que eu não mereço participar de um lugar desse, estar num lugar desse, ou se eu recebo uma proposta de trabalho de uma grande empresa, eu acho que eu não vou dar conta e começo a arrumar diversas desculpas para não aceitar aquele emprego, né? Então, tudo isso vai contribuindo para as escolhas que você tem, automaticamente para os resultados que você tem também. Então, quando a gente vai falar de escolhas, é importante a gente olhar para dentro e entender, né, quais são as minhas crenças, qual é o sentimento inerente, o sentimento base que está aqui dentro e para onde eu quero ir. Acho que esses são os 2 pontos principais aí, Ju. Perfeito. E aí, quando entra nessa questão, para onde eu quero ir, e quando está tudo bagunçado, que a gente realmente não sabe, e a partir deste ponto que a gente vai procurar uma ajuda, começa a descobrir, aí entra o medo de tudo que foi falado até agora, é o medo até no local onde nasceu, as pessoas que convivem, a família, enfim. Aí é o medo de desagradar os pais, os amigos. Aí, essa bagunça interna, depois que a gente descobre ou procura uma ajuda, aí qual é o primeiro passo? Procurar ajuda já seria o primeiro passo, né? Quando começa a enxergar. Mas e daí Sim, para frente, assim, quando a pessoa realmente ela vê que não está perdida? tá. Então, o primeiro passo é realmente você entender que você precisa de ajuda, que você não está conseguindo se organizar sozinha. E é engraçado, assim, engraçado entre aspas, né? Mas diariamente eu recebo ali centenas de mensagens no Instagram de pessoas pedindo ajuda. Só que muitas delas ficam ainda conectadas, e isso é um perigo, assim, é uma falácia, é uma grande armadilha, acreditar que a sua mudança, que a sua transformação, ela vai ser de um minuto para o outro, ou que ela vai acontecer a partir de uma dica, a partir de uma palavra, ou de uma frase que eu for dizer, ou de um entendimento que eu passar para você a respeito da sua própria vida. Muitas pessoas ficam nessa esperança de que, ouvindo uma palavra minha, a vida dela vai mudar. E não é assim que acontece. E muitas pessoas, inclusive as que procuram ajuda e vão atrás, inclusive, de psicoterapia e tudo mais, acabam não compreendendo que a transformação é um processo, que a mudança e a reformulação dessas crenças, inclusive a consciência que você vai adquirir, ela faz parte de um processo. Então, além de você entender que você precisa de ajuda, você precisa trazer muito forte para sua consciência, e é importante que, independentemente de qual mentor você escolha ou de qual meio você escolha para você receber essa ajuda, e existem, né, diversas, dezenas, centenas de maneiras de você receber ajuda, é importante você entender que qualquer uma delas será um processo. E não vai ser de uma semana para outra, não vai ser de um mês para o outro, provavelmente, que você vai mudar. Mas sim com a sua consistência, com a sua constância, ou seja, olhando para isso todos os dias, trabalhando isso todos os dias, exercitando em você, né, um novo modelo ali de pensamento, de sentimento, um novo entendimento a respeito da vida e a respeito de você mesmo, você mesma, para que essa mudança realmente aconteça. Então, uma das primeiras, um dos primeiros alertas assim que eu acho que é importante trazer é esse: não caia na armadilha de que a sua mudança vai acontecer de uma hora para outra e de que existe uma pílula mágica, de que um segundo para o outro vai mudar, que é só você aceitar tomar a pílula azul e as coisas vão mudar na sua vida, tá? Isso é um gatilho que é muito utilizado, inclusive aí no comércio, mas que ele não é real. E cada vez que você fizer essa escolha por algo rápido e que vai mudar a sua vida, você vai estar escolhendo reforçar uma crença sua, e uma crença negativa. Porque a partir do momento que o seu tratamento ou que o seu processo não funciona, isso vai cada vez mais fortalecendo em você o sentimento de que com você não acontece, de que você não é capaz, de que o mundo é injusto realmente com você, de que todo mundo está ali feliz e só você está triste.
tá? Então, um primeiro caminho é realmente você entender o processo de ajuda. O segundo caminho é você entender que... E você participar de um processo desse. Inclusive, até abrindo um parênteses, né? O meu treinamento, A Conquista da Paz, ele funciona muito bem porque ele é um treinamento. E por que ele é um treinamento? Porque você precisa movimentar essas suas crenças, a sua dor, a sua aflição todos os dias. Não adianta você ir só uma vez por semana numa terapia, numa psicoterapia, falar sobre aquilo durante 1 hora e depois você não mexer mais nisso durante a semana toda. Ou seja, você mexeu durante 1 hora e passou outros 6 dias e 23 horas sem tocar naquilo, sem olhar para aquilo, sem movimentar aquilo, né? E a gente já sabe, assim, até pegando talvez uma comparação com uma academia, né? Quando você quer realmente ganhar músculo ou realmente mudar o seu corpo, quanto mais vezes você for na academia, melhor. Então, se você puder ir todos os dias, puxa, em muito menos tempo você vai ter resultado do que quem vai uma vez na semana. Concorda? Então, é a mesma coisa quando a gente está falando do psicológico, do sentimental, da nossa estrutura emocional, do autoconhecimento. Não adianta só você ter contato com aquilo uma vez na semana, que o resultado, ele até vem, mas ele é muito mais longo. Por isso que tem tantas pessoas que fazem processos psicoterapêuticos aí de 5, 6 anos, acabam até entendendo muita coisa sobre si, mas pouco conseguindo realmente mudar aquilo. Porque não atuou naquilo de fato, não treinou um sentimento novo, um pensamento novo e automaticamente uma atitude nova na vida. Foi só algo mental que foi sendo trabalhado ali, mas muito espaçado. Então, a segunda dica que eu dou aí, além de você procurar ajuda e entender que precisa de ajuda, é você procurar uma ajuda que movimente você diariamente. E existem sim, tá? Para os psicoterapeutas não me matarem aqui, existem sim técnicas, inclusive, e abordagens de atendimento na psicoterapia também, que envolve técnicas e exercícios que você vai fazendo enquanto não está, né, na sessão ali principal da semana. E se você puder ter acesso a um desses processos, eu indico como o melhor para você, assim, tratamento premium para você. Porque, na minha ideia, do que eu tenho trabalhado e tem tido muito resultado, é exatamente isso. Você movimentar todos os dias os seus padrões de sentimentos, de pensamentos e de atitudes na sua vida. Só uma vez por semana acaba ficando muito moroso o processo e o resultado também fica muito distanciado, fica muito a longo prazo. É que o medo, né? Aí entraria o medo, que ele paralisa, né? E aí vem a procrastinação, né? Amanhã Também. eu sei que eu preciso de ajuda, mas amanhã eu ligo para o terapeuta, amanhã eu faço, amanhã eu vou para academia, amanhã eu tenho uma conversa séria com meu parceiro. A gente vai botando tudo para amanhã. A Isso. procrastinação é um problema sério para esse momento. Seríssimo, seríssimo. E falando do medo, né, que é a base da procrastinação, é o medo. O medo, ele vem pela incerteza que a gente tem do resultado. Ah, exato. E só que a gente não para refletir, e por isso que o autoconhecimento é tão lindo, que se a gente continuar exatamente como a gente está, vamos continuar exatamente como nós estamos. E se nós não estamos felizes, a infelicidade vai ser ainda mais intensa, porque é isso que você está treinando para você diariamente. Então, por isso que é importante você se movimentar. E não importa para onde você está indo exatamente, no sentido de você buscar uma ajuda. Até porque aquilo que funciona para mim, às vezes não funciona para Ju, às vezes não funciona para Maria, às vezes não funciona para o José, e assim por diante. Então, é importante que você experimente também diversos modelos, diversas possibilidades de ajuda que você pode receber. E a partir disso, lidar com o medo, como é que a gente lida com o medo? O medo é um sentimento natural do ser humano. Aliás, quem não age com medo, a gente pode chamar até de uma pessoa, não vou usar um palavreado aqui muito pesado, mas assim, de uma pessoa nonsense, ou seja, sem senso. Porque o medo, inclusive, é uma qualidade que a gente tem.
para justamente nos prevenir a respeito dos perigos que existem, e existem muitos, né? Então, a gente olhar para o medo sempre como sendo algo negativo bloqueia a nossa capacidade de poder acolher o medo, de poder fazer do medo um parceiro, de poder trazer o medo para a nossa vida como algo produtivo, como algo instrutivo e como algo protetivo, ou seja, que está trazendo uma proteção para a gente. Então, muita gente fica com medo e, ao invés de olhar para o medo e falar, puxa, que bom que você está aqui, o que é que você está querendo me dizer? Porque sempre que existe um sentimento, isso é uma coisa muito interessante da gente perceber. Todos os sentimentos que nós sentimos, do mais complexo ao mais simples, eles são naturais dos seres humanos. Se a gente sente aquilo, aquilo pertence a gente. E se o Criador nos fez seres tão complexos, era para a gente aprender a lidar com isso. Porque nós somos os seres mais complexos de toda a cadeia, né? E, inclusive, com essa consciência de poder olhar para frente, olhar para trás, poder ponderar e tudo mais. Então, é importante a gente entender que todo sentimento, seja ele o mais incômodo ou o mais prazeroso, ele sempre está querendo nos dizer algo. E o que é que o seu medo está querendo te dizer? Escute o seu medo. Acolha o seu medo. Olhe para ele. Respire o seu medo. Dê espaço para ele existir. Porque quanto mais você acumula e esconde, e tenta colocar para debaixo do tapete, mais forte ele vai ficando. E porque aí você começa a acumular um outro medo, que é o medo do medo. É o medo de sentir medo, né? E isso vai te deixando cada vez mais com o poder interno enfraquecido, com a sua capacidade de escolha comprometida, com o alinhamento para a vida que você quer cada vez mais distante, cada vez mais desalinhado. Então, você entender que o medo pode ser seu amigo é uma das melhores maneiras de você poder lidar com ele e olhar para ele de uma forma que ele vai contribuir para você. Entende? Então, a melhor maneira da gente lidar com o medo é exatamente acolhendo e tentando escutar o que é que ele está tentando te dizer. E sabendo que ele está te sinalizando alguma coisa. O que é que ele está querendo dizer para você? E aí, a partir disso, saber que ter coragem, ou melhor, até ouvi uma frase esses dias, que a coragem é o medo em movimento. Porque se a gente deixa o medo nos estagnar, a gente fica no mesmo lugar. Agora, a coragem é a gente conseguir movimentar esse medo e ter uma atitude além dele para que a gente consiga, de alguma forma, e com medo mesmo, e com ponderação, e com cuidado, conquistar aquilo que a gente quer para a gente. Então, é importante você começar a trazer para você o medo como um aliado, como um amigo. E aí, dentro das nossas escolhas, entender que se aquela escolha te mete muito medo, você deve sim avaliar. Mas isso não deve te paralisar. Porque se te paralisa, aí você vai ficar no mesmo lugar. Elan, e eu percebi nessa semana, né, no seu Instagram, na caixinha de perguntas que você sempre deixa ali para a pessoa fazer a pergunta, e as pessoas, elas fazem exatamente a pergunta de escolhas, mas querem ser assertivas, né? Esse foi assim, acho que seguidamente, assim, perguntas que eu notei e percebi. A gente, né, quer fazer escolhas assertivas. A gente tem medo de errar, a gente tem medo de fazer uma escolha errada e voltar atrás. Tem problema a gente ver que errou e voltar atrás de uma escolha? Por que esse medo de Imagina, errar? imagina. Sim, de forma alguma. Inclusive, uma das coisas que são, acho que talvez uma base aqui, inclusive do meu relacionamento com a minha esposa e da minha criação, dos meus filhos, é justamente você poder voltar atrás. Não importa a escolha que você faça, não importa o caminho que você escolha, não importa a atitude que você tenha tido, ainda assim, você pode e deve voltar atrás se você acha que é a melhor atitude a ser feita, né? E
inclusive, em alguns momentos da nossa vida, aqui, algumas decisões que a gente tomou, a primeira delas foi de comprar um apartamento financiado, que a gente teve esse momento lá atrás. Ela nem estava grávida ainda. E nós falamos, e aí? Né? Esse é um passo maior do que a perna aqui, do que a gente pode dar nesse momento, né? A gente falou, bom, se não der certo, a gente vai lidar com as consequências e vamos dar um passo para trás, né? Vamos passar a vender o apartamento, vamos, sei lá, ver as possibilidades que a gente tem a partir daquilo. E aí, depois de alguns anos, nós mudamos para o interior, né? Nós compramos uma casa, vendemos o apartamento lá, já tínhamos os 2 filhos, e compramos uma casa aqui no interior. Estou morando em Itu atualmente, perto da capital de São Paulo. E aí a gente falou, e aí? Vamos para uma cidade, a gente, né, não conhece, morar numa casa com 2 crianças pequenas, tal, e se não for aquilo que a gente não, né, não está esperando? Se não for, a gente volta. Ah, mas e a escola das crianças? Porque acabaram de sair de uma e vão para outra, e foi logo depois de pandemia, né? Que já tinham ficado um tempo sem escola. Ué, se a gente voltar, eles vão precisar se adaptar de novo. Claro, a gente tem uma preocupação com eles, né? Uma preocupação com o todo. A gente não quer ficar vivendo de nômade, pelo menos não por enquanto. Eu falei que depois que eles crescerem, sim, aí eu quero conhecer o mundo. Mas ainda assim, se tiver que voltar atrás, e se eles tiverem que passar por uma nova experiência de transformação, de mudança, de adaptação, é o que é. Eu não vou deixar de viver o meu sonho, de viver a minha vida, de ter a realização da casa do jeito que a gente gostaria de ter, com muito mais calma, muito contato com a natureza, por conta desse medo e por conta do talvez. Então, a gente só vai ter a resposta certa depois de fazer a escolha. Não adianta a gente querer ter a resposta certa antes. A gente pode utilizar, sim, de diversos caminhos, de diversas formas, algumas ferramentas, inclusive, para nos ampararmos na nossa escolha, para nos ajudar a decidir da melhor maneira possível. Inclusive, uma delas eu ensinei ali nos stories, né, que eu faço muito, que é de eu fechar os olhos e me imaginar fazendo aquela escolha e o que aquela escolha pode trazer para mim. E a partir disso, eu percebo no meu próprio corpo se aquilo expande e se eu me motivo com aquilo, se aquilo vai se transformando num fluxo de pensamentos. Nossa, então aí eu vou mudar para lá e depois eu vou construir um estúdio e depois eu vou fazer tal coisa e aí eu vou, sei lá, comprar uma fazenda e depois, ou seja, se os pensamentos continuam assim num fluxo ou se ele simplesmente para e tipo, não, eu vou para lá e talvez seja ruim. E não, mas eu quero gostar, não, vai ser uma experiência boa. Não, mas e se tal. Pronto, se começou a contrair, se começou a não ter fluxo, não ser fluido, aí eu falo, opa, não é a melhor escolha. Né? Então, qual outra escolha eu tenho? Então, eu faço muito esse exercício, assim, para várias coisas que eu vou fazer. Fecho os olhos, imagino, vendo aquilo e entendo se eu estou expandindo, crescendo, ou se eu estou contraindo, apertando, sofrendo. E aí, a resposta está quase dada, né? Então, a gente confia muito nisso. Eu confio muito nisso. E mesmo assim, ainda assim, algumas coisas podem não sair num primeiro momento daquela forma que você esperava, daquela forma que você imaginava. E tudo bem você voltar atrás. Agora, por que a gente tem tanto medo de voltar atrás? E, inclusive, por que a gente tem tanto medo de sermos contrariados? Porque, desde pequenos, nós fomos sendo conduzidos, fomos sendo levados, fomos sendo, de alguma forma, condicionados a não errar. Pô, você derrubou o leite, menino. Pô, você não tá vendo que você não pode relar nisso aí, que você tá quebrando. Né? Elan, cuidado com isso. Ó, cuidado, hein? Você é sempre estabanado, você derruba tudo. Essas frases, elas parecem ingênuas e parecem naturais e parecem... Só que, de alguma forma, para a criança, isso é muito intenso. Às vezes ela recebe também de uma forma quase que natural. Afinal de contas, ela ouve muito aquilo. E aí acaba sendo natural. Só que acaba sendo parte dela também. E neste momento, uma crença está sendo formada.
de que ela não sabe fazer, de que ela não pode errar, de que ela não tem espaço para duvidar ou para causar dúvidas, de que ela precisa sempre acertar. Pô, mas você tirou nota 7? Você tinha que ter tirado 9, tinha que ter tirado 10. Você ficou de recuperação? Como assim? Você só estuda, você não faz mais nada da vida. Você tem a obrigação de tirar 10. Ou seja, esse tipo de comportamento e tantos outros, muito mais violentos, muito mais intensos, que a criança recebe e que muitas vezes nós também recebemos lá atrás, mas não tivemos a consciência de que isso também causou na gente uma crença ou um comportamento incômodo, um comportamento que acaba sendo negativo para a gente, e a gente acaba reproduzindo isso. Então, inclusive o processo de autoconhecimento, de transformação, eu costumo dizer que ele por isso que ele, de certa forma, alinha e também faz expandir 7 gerações para frente e 7 gerações para trás. Primeiro, porque você se desconecta de uma energia que vem sendo reproduzida, e segundo, que você passa a alimentar, a ensinar e a propagar um outro padrão, uma outra forma de viver, de olhar para a vida, de se relacionar. Então, quando você passa por um processo, o processo não é só seu, é de toda uma linhagem. É de quem já veio, é seu e de quem virá. Por isso que é tão importante isso. E é uma contribuição imensa para a cura, não só da humanidade, mas de todo o planeta Terra. E dentro disso, dentro dessas crenças, quando nós somos muito cobrados, de certa forma, na nossa infância, a gente acaba trazendo isso para a nossa vida. Então, quando vem alguém e diz, eu não concordo muito com você, não. Eu acho que o X é X e o Y é Y. Eu não acho que os dois combinam e tal. O quê? Como assim você não acha? Entende? E ao invés da gente ter a abertura de entender que tá tudo bem você não estar certo o tempo inteiro, tá tudo bem você não ter a resposta o tempo inteiro, a gente quer ali confirmar, porque isso está muito atrelado ao meu valor, isso está muito atrelado a quem eu sou, isso está muito atrelado à minha história toda que eu venho trazendo até hoje, e como é que você está dizendo que não? Então, também as nossas crenças é o que não nos permitem, muitas vezes, decidir aquilo que a gente quer, porque a gente fala, e se não der certo, eu não posso voltar atrás. E até abrindo para vocês aqui, Ju, por exemplo, essa minha mudança de carreira, né? Eu não sei se você sabia, mas enfim. Eu ia falar nisso, assim, que eu achei linda essa história. Então, eu era ator, né? Antes de executar esse momento mentor agora, né? E essa função que eu estou colocando aqui para a Terra, eu era ator. E assim, a minha irmã também é atriz, a minha irmã do meio, a outra irmã é empresária de artistas, a minha mãe sempre gostou muito disso. E, enfim, acabou que os filhos foram por esse caminho, né? E tinha uma esperança, assim, tinha um olhar muito grande em cima de mim em relação à fama, em relação ao crescimento artístico e tudo mais, até porque eu realmente sempre gostei muito, é uma das coisas que eu amo fazer e realmente me desenvolvi e fazia bem. E quando eu comecei a pensar em deixar essa carreira de lado e me tornar terapeuta, eu fiquei pensando, falei, caramba, mas eu vou desagradar quantas pessoas, né? Inclusive a minha mãe, talvez o meu pai, talvez as minhas irmãs, talvez até o meu próprio público, né, que gostam, os fãs e tudo mais, né? Quantas pessoas? E a mim também, porque é uma coisa que eu amava fazer. Só que aí chegou um momento que eu falei, mas isso não está mais fazendo sentido para mim. Porque, inclusive, uma das frustrações que eu tinha na carreira é que eu queria sempre tocar o espectador de alguma forma. E às vezes, dependendo do trabalho que você está fazendo, isso não é completamente possível. Então, às vezes, era um lugar de frustração para mim. E quando eu comecei a executar esse trabalho, eu amo falar sobre isso, discutir sobre isso, ouvir sobre isso. Aliás, por isso que você faz uma pergunta e eu fico meia hora aqui respondendo. Eu falei, cara, dessa maneira eu vou poder tocar muito mais pessoas, transformar muito mais vidas e vou falar
100% do dia, praticamente, de um assunto que eu amo estudar, falar, trazer, e tenho uma facilidade para isso também. Então, e se eu tiver desagradado, eu posso voltar. Nada me impede de retornar. Nada. Nós colocamos as nossas próprias barreiras a respeito do que te impede ou não de fazer algo na sua vida. Ninguém está te algemando. Ninguém está te amarrando. Podem até falar uma frase ou outra, uma coisa ou outra, mas ainda assim não estão te aprisionando. Você está se aprisionando pelo que você pensa, pelo que você sente ao seu respeito. E isso é importante a gente entender. Que E nem o que a bancar, gente... né? Bancar a decisão também, né? Tem que estar mais Exato, forte interiormente, assim, né? Tem que estar mais entendido exato. para É, bancar a decisão. sim, sim, também. Ou seja, fortalecer o seu poder interno, né? O seu poder interior. Isso é essencial para que você possa exatamente bancar a sua escolha, né? E, inclusive, poder escolher de uma forma mais assertiva para você, de uma forma que te conecte realmente aonde você quer. Isso é de extrema importância. E a gente pode falar já já sobre isso, né? Como a gente fortalecer um pouco mais, né, o nosso poder interno. Mas Eu voltando queria, ali, pode falar. não, eu queria falar do excesso de opções, porque parece que a gente tem agora uma gama de coisas para escolher. E isso também pode atrapalhar, né? Porque uma coisa é tu ir lá escolher entre um ou outro, agora é uma opções enormes, assim, até no lado profissional, como você deu o exemplo, Uhum. uma gama de opções. Isso também pode prejudicar? Com certeza. E por isso que eu falei que o primeiro ponto em relação às escolhas é você saber para onde você quer ir. Porque aí a sua escolha fica mais alinhada. Ah, então tá bom, então eu quero ser mentor de transformação de vida, quero falar sobre autoconhecimento. Ah, então eu vou fazer um curso de especialização em artes plásticas? Não, não vou. Vou fazer um curso de técnica de transformação, de autoconhecimento. Ah, mas então na área de autoconhecimento, eu vou fazer um curso de Reiki, ou um curso de Theta Healing, ou um curso de... esqueci o nome daquele outro que tem os pontos na cabeça, tal. Depende. Que tipo de terapeuta você quer ser? Qual área você quer seguir? Né? Qual caminho? Qual área não? Qual caminho você quer seguir dentro da terapia holística, por exemplo? Você quer ser um terapeuta holístico? Você quer ser um psicoterapeuta? Né? Você quer ser um psicanalista? Qual área que você quer seguir dentro disso? E aí isso vai te ajudar a escolher, inclusive, as ferramentas que você vai ter, né? Você como apresentadora, eu também já fui apresentador. Quais cursos você quer implementar ainda mais, crescer ainda mais nessa carreira? Que cursos você vai buscar? Dentro da sua área. Vai fazer um curso de dublagem? Não sei. Não quero levar para isso, talvez. Mas você vai fazer um curso de câmera, um curso de teleprompter, um curso... Sim, porque provavelmente está mais alinhado com o que você quer, né? Então, aí a partir daquilo, da decisão, da definição daquilo que você quer, as suas escolhas acabam ficando mais fáceis. Agora, inclusive já trazendo um pouquinho do assunto cocriação, não sei se a gente vai falar disso, mas trazendo um pouquinho disso, que eu acho que todo mundo gosta, né? Um dos principais fatores de por que as pessoas não conseguem cocriar. Elas não sabem o que elas querem. Elas querem mudar, elas querem transformar, elas querem sair de onde elas estão, mas elas não sabem o que elas querem. Por isso, trabalhar internamente em você as possibilidades que você tem e o que você quer, o que o seu coração chama, quais ideias estão aí brotando em você, aonde você se sente bem, o que é que você gosta de falar, o que é que você gosta de fazer, aonde você tem prazer, o que é que você se diverte, o que é que você tem habilidade para fazer, olhar para tudo isso, trazer consciência a respeito disso, vai te ajudar a entender o que é que você veio colocar no mundo. Às vezes já é na sua profissão mesmo, só que você talvez precise remodelar, ou precise só mudar algum estímulo interno para poder produzir ainda melhor isso que você já faz. E aí, aproveitando um outro tema, que é o propósito, né? Muita gente fala de propósito. Eu preciso encontrar o meu propósito, eu não sei qual é o meu propósito. E tem alguns pontos que nos confundem muito em relação a isso. O primeiro deles é,
muita gente acredita que para ser um propósito tem que ser algo grandioso, que vai transformar e mudar o mundo. E não é assim. O seu propósito pode ser, sei lá, fazer pipoca ou cuidar do jardim. E eu não estou desmerecendo de forma alguma a profissão, mas sim a simplicidade, que de certa forma isso tem, tá? E que não é uma coisa que as pessoas olham e falam, nossa, eu vou mudar o mundo fazendo pipoca, eu vou mudar o mundo cuidando do jardim, né? Só que aí é que está a grande sacada. Se esse é o seu propósito, e se isso está conectado com a sua alma, a pipoca que você vai fazer vai sim mudar o mundo. O mundo daquela pessoa que vai experimentar a sua pipoca. Que de repente ela está num dia ruim, e de repente ela passa pela rua, sente o cheiro da sua pipoca, vai lá e compra, e fala, uou, que pipoca é essa? Caramba, mudou até o meu estado aqui. E muda mesmo. Né? Quantas coisas a gente não experimenta e fala, nossa, o que é isso? Né? Vem uma sensação, assim, um prazer, uma coisa que muda o nosso estado. A gente fica mais feliz, fica mais presente, inclusive, né? Até porque o paladar ele só existe no presente. Então, quando a gente experimenta algo, a gente fala, nossa, opa, cheguei, tô aqui de novo, tô vivo de novo. Então, isso é um primeiro ponto. Muita gente acredita que o propósito precisa ser algo grandioso, e não precisa. O propósito, ele precisa estar conectado com você e, de alguma forma, servir ao outro. Servir ao outro não é no sentido de serviçal, de fazer serviços para o outro, mas sim de proporcionar para o outro algo, uma ajuda, um prazer, enfim, mas proporcionar algo para o outro. E um outro ponto é que muita gente acredita que por ser um propósito, você não pode cobrar por isso, ou deve cobrar pouco por isso. Isso não tem nada a ver. A prosperidade e o propósito estão completamente alinhados. Porque se você está servindo ao outro, se você está trazendo um bem para o mundo, nada mais justo que você receba e receba bem por isso. Para que você, inclusive, possa melhorar a sua estrutura e poder ajudar ainda mais pessoas. Então, se você é, inclusive, um terapeuta, ou se você é um pipoqueiro, ou se você é um jardineiro, ou se você é uma professora, enfim, concorda? Se você ganhar bem por aquilo, se você puder cobrar bem por aquilo, se permitir cobrar bem por aquilo, você vai poder melhorar ainda mais a sua estrutura, o seu conhecimento, para poder exercer ainda melhor essa profissão? Ou seja, para colocar o seu propósito ainda melhor no mundo? Então, isso está completamente alinhado. Só que vem para a gente uma crença desde lá de trás de que não. Se você está ali ajudando a Deus, se você está ajudando ao universo, se você está servindo ao Criador, você não pode cobrar por isso. Mas se a gente for olhar, inclusive as igrejas hoje em dia cobram por isso. Para justamente melhorar as estruturas deles, para te receber ainda melhor. Ou seja, propósito pode ser cobrado. Não tem problema nenhum, tá? Perfeito. E aí, assim, tem uma frase que eu anotei aqui também, que de um vídeo seu. Eu prefiro me encher de amor do que de remédios. Você tem escolhas a fazer. Nossa, eu anotei aqui. Que é uma verdade, assim, tão lindo que eu achei. E difícil, às vezes, pensar dessa forma, né? Mas eu acho que quando a gente está em busca, quando a gente tem mais essa opção desses conteúdos, assim, e essa busca mesmo, isso acho que é a frase mais perfeita, assim. Uhum. Tem algo que é assim, né, Ju? Quando a gente deixa de viver, quando a gente se desconecta da nossa própria vida, isso é altamente tóxico, né? Isso nos adoece de uma forma, assim, muito violenta e inimaginável. E, infelizmente, nós somos, entre aspas, muito bem educados, inclusive nas escolas, e também pelos nossos pais ou pela sociedade, enfim, para sermos pessoas que deem resultado de alguma forma, ou que vivam em sociedade
seguindo as regras, fazendo o bem, conquistando, né, aquilo que você quer, aquilo que você deseja, enfim, de alguma forma nós somos levados a isso, né, a passar no vestibular, a ter uma profissão, a constituir uma família. Só que ninguém nos ensina a cuidar da gente mesmo. Ou seja, o estímulo que a gente recebe é para cuidar do externo, para olhar para o externo, para construir externamente e não construir internamente. Inclusive o seu amor próprio, inclusive o seu poder pessoal, inclusive a sua autoadmiração, a sua autoestima. Então, chega um momento em que nós precisamos ativar algo na gente para poder superar e vencer e ser aquela pessoa que a sociedade, de forma geral, espera que a gente seja. Só que quando a gente vai acessar lá dentro, isso não existe, porque isso não foi construído. Então, como é que você vai alimentar o seu amor próprio se nunca te ensinaram sobre isso? Se nunca te deram, muitas vezes, amor? Se muitas vezes, pelo contrário, te disseram que você não era benquisto, ou talvez que você não era suficiente, ou talvez que você era, inclusive, um problema na vida daquela família ou daquelas pessoas, né? E eu atendo pessoas aqui diariamente e é dilacerante você ouvir algumas histórias. Você fala, o que eu falo para essa pessoa? Porque a história é tão doída, é tão profunda, que deixa umas marcas assim que... Nossa, eu acho que as palavras não vão tocar onde eu preciso tocar, nesse ser. E não tocam mesmo. Porque as nossas palavras, elas têm uma certa limitação. Elas são criadas na mente, mas elas muitas vezes não traduzem o sentimento que a gente está tendo. Ela não traduz o tremor no corpo, a ansiedade, o buraco no peito, né? A gente começa a trazer, às vezes, formas, às vezes, símbolos para dizer sobre aquilo que a gente não consegue dizer. E, inclusive, por isso que as técnicas ali do meu treinamento, elas trabalham justamente criando sentimentos para que você lide sentimento com sentimento, para que seja na mesma intensidade. Porque muitas vezes só a palavra não alcança aquilo que você está sentindo. E aí, voltando para o que eu estava dizendo, infelizmente a gente não aprende a cuidar da gente mesmo. É sempre o outro, é o cuidar o lado de fora, né? É construir para mostrar que tem, para mostrar que é, para dizer que venceu, para mostrar que existe, né? Para conquistar espaço, para ser ouvido muitas vezes, né? E às vezes a gente tem o costume de olhar para uma pessoa mais humilde, mais simples, quando a pessoa fala, não, obrigado, tá bom, até mais tarde, né? Aí vem uma pessoa de terno, ou alguém que você sabe que tem um status e tal, um dono de uma empresa, e que você fala, pode dizer aí que eu sou todo ouvidos, né? E às vezes o que a pessoa simples tem a dizer é muito mais edificante, de muito mais valor do que aquela pessoa de terno que está lhe dizendo para você. E de forma alguma eu estou julgando ou colocando não é um preconceito, mas um valor negativo para quem é bem-sucedido ou para quem usa terno, tá? Mas é só um exemplo de como a gente automaticamente olha para uma pessoa que tem um status maior e dá muito mais valor para aquilo do que para o que realmente vai dentro da pessoa. Então, isso nos atrapalha muito e nos adoece muito. E aí acaba que a gente perde o brilho pela vida. Acaba que perde o interesse por viver a própria vida, perde o prazer em viver. E aí começa a entrar em ansiedade, começa a entrar em depressão, né? E os remédios começam a vir. E toma um para ficar mais calma, e toma outro para dormir, depois toma outro para acordar, depois toma outro para passar o dia, e quando você vê, você está com a cartelinha cheia ali de remédios. E na maioria das vezes, pelo simples fato de que você não cuidou do que você tem aí dentro. E tudo bem. Porque talvez até esse momento, você não sabia disso. Mas agora você sabe.
Então, esse é um histórico que você veio trazendo, uma história que você veio vivendo, e que você, às vezes, não tem culpa do que você viveu ali na sua juventude, ali na sua infância. Mas a partir do momento em que chega uma consciência para você te dizendo que você pode mudar isso, que você pode ser alguém muito além dessa história que você viveu, porque você não é a sua história, você é quem constrói a sua história, a partir disso você tem a responsabilidade de mudar. Se assim você quiser, se assim você escolher. Porque ninguém pode fazer essa escolha por você. E ninguém pode mudar a sua vida por você. Só você pode fazer isso. Eu posso até te mostrar um caminho. Outros mentores, outros profissionais podem te mostrar caminhos também. Mas quem vai dar os passos nesse caminho é você. E a responsabilidade de dar os passos é sua. E eu não coloco a responsabilidade como algo negativo, algo pesado, de que, olha, você tem que fazer isso. Não. Mas é porque só você pode fazer. Ninguém mais. Então, quem vai escolher fazer ou não é você. E a partir disso, provavelmente, a sua qualidade de vida, o seu prazer em viver, a sua presença vai estar muito, muito, muito mais aflorado em você. E aí, os remédios começam a diminuir. E então, quando eu falo, né, que eu prefiro viver de amor do que de remédio, é justamente de trazer, inclusive, um olhar para a minha própria vida e para os meus momentos negativos e para aquilo que eu considero um defeito, para aquilo que eu considero que me atrapalha, e eu trazer amor para isso, eu trazer acolhimento para isso. E igual eu falei do medo lá atrás, não uma repulsa, não colocar de lado, não uma negatividade maior em cima daquilo, mas sim amor. Porque dessa forma a gente consegue lidar muito melhor, aceitando a nossa história, integrando tudo que a gente traz, tudo que a gente viveu, e entendendo que isso nos serviu até certo ponto para desenvolver habilidades que talvez a gente não desenvolvesse de outra forma. E que agora a gente pode utilizar isso também ao nosso favor, tá? E a melhor maneira de fazer isso é você passando por um processo de entendimento, de perdão, de aceitação, de ativação da gratidão, de despertar da prosperidade, de abertura para a prosperidade e se dedicando a isso, olhando cada vez mais para você, eu tenho certeza que você vai colher ótimos frutos. E aí, só um parênteses, Ju, é que eu já tomei remédio também. E eu sei o quanto o remédio é eficiente para muitos tratamentos, né? Para a maioria deles, na verdade. Então, eu também não quero aqui de nenhuma forma falar mal sobre o remédio. Inclusive, eu valorizo muito, né, a questão da medicina e tudo mais. E você que precisa de remédio, que toma medicação, não se diminua por causa disso. Porque você está tomando remédio por um momento, por um período e por uma causa provavelmente justa e necessária, para que você possa, inclusive, ter sinapses diferentes, impulsos diferentes, porque muitas vezes a nossa doença ou o nosso desequilíbrio emocional, ele é químico também, assim como a depressão, é um desequilíbrio químico. Então você precisa repor isso. Mas o grande ponto é, não vire refém do remédio. Aproveite esse momento de medicação que você está passando, que você está vivendo, para justamente ter o impulso de trabalhar internamente o que você precisa para, em algum momento, poder desmamar desse remédio. E isso é uma coisa que muitos clientes meus acabam fazendo. Entram medicados ou começam a se medicar quando começam o treinamento. Tem alunos aqui que tinham TDAH, por exemplo, mas não tinham coragem de tomar remédio ou ficavam naquele preconceito de tomar o remédio. A partir do treinamento, entenderam que precisavam daquilo e o quanto aquilo ia ser benéfico para eles, começaram a tomar e pronto. A vida mudou muito, né? Então, e alguns outros não, entraram medicados e já estão ali no processo de desmame, alguns já até desmamaram completamente e tomavam remédio aí há 20, 30 anos. Então, é importante você entender que o remédio está aí para uma função importante. Mas se você deixar só o remédio e não procurar um processo de cura, de transformação, aí você vai ficar dependente dele.
Agora, é possível você fazer um processo para que você possa desmamar em algum momento, não precisar depender disso. Perfeitos, entendemos aqui, nos enchemos de amor, entrou até uma luz aqui na minha janela, Eu vi um no sol momento lindo aí. aqui, que foi, entrou essa luz. E aí, para a gente finalizar, infelizmente o tempo está super esgotado, eu queria finalizar com gratidão, assim, eu tenho falado muito aqui, até nas minhas entrevistas aqui, o quanto eu sou grata por conhecer pessoas tão especiais, tão incríveis, que a internet proporciona isso, né? Graças à rede social, à internet, a gente entrou em contato e isso foi possível. De repente, de outra forma, seria mais difícil. E aí eu queria só terminar aqui deixando a minha gratidão por todo o teu ensinamento, a sua causa. Eu acho que foi a escolha mais certeira. Sou muito grata por essa sua escolha e tenho certeza que todos aqui que estão assistindo também. E aí eu queria terminar assim com a sua palavrinha de gratidão, o quanto é importante, né? Quanto mais a gente agradece, ó, mais coisas boas vêm. Com certeza. Puxa, fico até emocionado aqui também de ouvir essas palavras e de poder, né, de alguma forma, compartilhar disso, né, com as pessoas. E talvez a palavra que me vem agora em relação à gratidão é que a gratidão é um dos sentimentos mais potentes que existem e mais transformadores. Ela tem a potência de instantaneamente, ou seja, no mesmo momento, mudar o seu estado interno. Então, se você que está assistindo aqui a gente agora está se sentindo de alguma forma para baixo, diminuída, ou com ansiedade, enfim, mas tem algum desconforto aí em você, terminando aqui o programa, feche os olhos e comece a agradecer tudo que está ao seu redor. Lembrando que a gratidão, ela não é só sobre aquilo que você gosta ou que você não gosta que esteja na sua vida. A gratidão, a verdadeira gratidão, ela está ligada ao quanto o que está na sua vida é relevante, é importante para você. Então tem coisas que talvez estejam aí que não sejam do seu gosto, que você gostaria de mudar. Talvez a casa onde você mora, talvez as roupas que você usa, talvez o carro que você tenha, enfim, talvez o emprego que você esteja hoje não seja o que você gostaria e que você quer mudar isso. Mas ainda assim, isso aí te serve. A sua casa te protege, a tua roupa te aquece, te veste, o seu trabalho te dá o seu sustento, o seu carro te leva para um lado ou para o outro, ou seja, te possibilita um certo conforto. E é a isso que você precisa agradecer. A gente costuma, né, e isso é um erro muito comum, agradecer ou querer agradecer, ter gratidão só por aquilo que a gente gosta. E às vezes quando a nossa vida está muito fora daquilo que a gente gostaria, a gente fala, não tenho nada para agradecer. Mas se a gente coloca esse outro olhar para a gratidão, a gente entende que sim, você tem muito a agradecer. Até o seu chinelo que está aí, que está velhinho talvez, e que você está querendo comprar um novo, ele te protege do frio. Ele te protege dos espinhos quando você está andando na rua, ou das pedrinhas e tudo mais. Ele talvez não seja o melhor chinelo do mundo e o dos sonhos, mas ele te protege. Então agradeça isso. Ao quanto ele te serve, ao quanto ele é relevante na sua vida. E aí imagine se você nem tivesse esse chinelo na sua vida, se você não tivesse a sua casa, se você não tivesse esse emprego, se você não tivesse essa roupa, se você não tivesse esse carro, sua vida ia estar melhor ou pior? A gratidão está muito conectada com isso. Então, acabando aqui, feche os olhos e veja tudo o que você pode agradecer nesse momento. E você vai sentir uma energia mudando, brotando dentro de você e te levando para um outro estado interno. E aí você vai ter a comprovação do quanto a gente exercitar a nossa mente, exercitar os nossos sentimentos, são capazes de transformar a nossa vida. Porque é através disso que a gente muda, criando um estado interno diferente, para que a partir disso a gente sinta sentimentos diferentes, tenha pensamentos diferentes e passe a atuar a partir disso de uma forma diferente, muito mais alinhada, muito mais favorável para você e para sua vida.
Então, eu agradeço imensamente esse momento aqui, com muita gratidão, com muita emoção, por poder compartilhar essas ideias. E você que curtiu, você que gostou, comenta aqui embaixo com a gente, né, Ju? Deixa aqui seu comentário para a gente saber o quanto você gostou, o que é que te impactou mais aí. E te convido também para que você me siga ali no Eu Sou a Mudança, que é onde eu estou trabalhando no perfil do Instagram. E, se possível, para você conhecer também um dos meus treinamentos, que é o meu treinamento ali de entrada, que é o Detox Emocional. Você pode ir lá no link da minha bio, ou então pedir ali pelo direct, pelas mensagens. A gente pode bater um papo ali e você ter acesso ao Detox Emocional. Que é uma prática, assim, fantástica e que já trabalha muito disso que eu trouxe aqui para vocês. Perfeito. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada a todos vocês.